estamos se dirigindo para um lugar histórico que fez história no Brasil, que é onde Lampião foi executado juntamente com Maria Bonita. Esse lugar ficou conhecido aqui no estado de Sergipe, o lugar que aconteceu o massacre do Angico. Esses meninos estão descuidando da segurança da gente. Não só Maria Bonita como Lampião foi mortos aqui, mas como alguns policiais que participaram do volante naquela época, como também alguns dos cangaceiros. Parece mentira. Contando, ninguém vai acreditar. E para contar parte da história do cangaço, seguimos na trilha e fomos aonde ocorreu o massacre do Angico. Acontecimento esse que marcou de vez a temporada do cangaço no nosso país. Chegamos aqui no monumento Grota do Angico, local onde Lampião e Maria Bonita foram executados pelas volantes da época. Um local histórico que, como vocês podem ver nesta placa aqui do governo de Sergipe, o acesso dá somente com autorização. O local é conhecido como Monumento Natural Mona Grota do Angico, Unidade de Conservação Estadual. Aqui é proibido o desmatamento, proibida a caça e proibido a ocupação irregular. Então, vamos mais à frente nesta reportagem, onde estamos acompanhando o passeio turístico da agência turística Maria Bonita, da cidade de Paulo Afonso. Os turistas estão logo ali. Vamos descendo. Aqui o lugar é bem íngreme, como vocês podem ver nas imagens. E foi nessa região aqui, ó, que aconteceu o massacre do Angico. Cabeça, capitão! Fale comigo. Antônio! Antônio!
E já estamos aqui no local conhecido como Poço Redondo, onde aconteceu o massacre do Angico. Aqui nesse local morreu o policial Adrião Pedro de Souza. Ele era um dos que estava tentando combater o cangaço naquela época, no ano de 1938, e acabou falecendo aqui no dia 28 de julho de 1938. Já à minha esquerda, aqui tá as duas cruzes, simbolizando a cruz de Lampião e de Maria Bonita, onde está aqui a placa, ó, as mortes nessa imediação aqui, ocorreu justamente de Maria Bonita, Luiz Pedro, Quinta-feira, Elétrico, Mergulhão, Enedina, Moeda, Alecrim, Colchete e Marcela. Então, esses foram os cangaceiros que foram mortos aqui no massacre do Angico. E vamos conversar com Édia, ela que é guia turística, nos trouxe aqui, juntamente com os outros turistas, para acompanhar o local específico onde aconteceu o massacre do Angico. Não é isso, Édia? Aqui foi o local onde aconteceu o massacre. Na verdade, Lampião já conhecia esse local. Essa não era a primeira vez que ele estava na grota. Essa já era a terceira vez. Por isso que ele relaxou, perdeu a guarda, tirou sentinelas da região, porque ele sentiu bastante à vontade. Porque além dele ter a proteção dos coiteiros, ele também tinha a proteção do interventor do Estado, que naquela época era Unidos de Carvalho. Ou seja, ele achava que a Zolândia, o estado de Pernambuco, Bahia, Alagoas, não ia tentar invadir o estado de Sergipe. Por isso que eles ficaram bastante à vontade. Mas para vocês verem, esse ponto não é um ponto ideal para Lampião ficar, porque é um ponto baixo. Mas ele se sentiu tão seguro que acabou ficando. Mas ele não ficava muito tempo no lugar só não. Ele sempre ficava de 3 a 4 a 5 dias. Mas ele esperou mais um dia. Na verdade, ele chegou aqui no dia 23 de julho do ano de 1938. Só que seu companheiro Curisco, ele não quis ficar no local, foi para uma fazenda chamada Fazenda Emendada, no município de Pão de Açúcar. E Lampião acaba ficando com sua metade do bando e a metade do bando Zé Sereno. Só que quando foi no dia 26 de julho do ano de 1938, ele percebeu que seus mantimentos estavam bastante pouco e mandou seu coiteiro Pedro de Cândido ir na cidade de Piranhas comprar. O seu coiteiro vai para a cidade, chega no meio da feira livre, começa a comprar os mantimentos e chama a atenção da população, porque ele era um coiteiro comerciante, só tinha condições de comprar de quilo. Nesse dia ele comprou de sacos e mais sacos. A população foi ficando com medo, que conhecia ele e sabia o tamanho da família dele, que era bastante pequena, mas não sabia o motivo de tanta alimentação. O Pedro, ele tem um vizinho que se chama Joca Bernardes. Esse Joca Bernardes era um dos coiteiros de Curisco. Era conhecido como coiteiro coitado. Ele tinha intriga com Pedro porque Pedro não era casado, mas tinha um amante na cidade de Piranhas, que era a grande paixão do Joca Bernardes. Ele viu o movimento dele, foi na delegacia de Piranhas, falou para o sargento Aniceto Rodrigues que ele apertasse Pedro, que ele sabia onde estava Lampião. Aí o sargento vai para o meio da feira, vê o movimento da população, diz à população que não se preocupasse, que ia atrás de Lampião em Canapi, Alagoas. Isso já aconteceu no dia 27 de julho de 1938, um dia de quarta. Ele só falou isso porque sabia que o coiteiro estava na feira e ouvia falar para Lampião. Foi quando que o coiteiro chegou a trazer os mantimentos e acabou dando essa falsa notícia a Lampião que pudesse ficar à vontade, que a Zolândia ia atrás dele em Canapi. Como ele já sentia bastante à vontade, como ele já estava na espera do seu companheiro Curisco para os dois seguirem viagem, que uns falam que ele estava na espera de Curisco para sair dessa vida do cangaço e dar seu lugar a Curisco, para viver sua vida normal com Maria Bonita e sua filha. E outros também falam que ele estava na espera de Curisco para atacar José Rufino, que era um chefe policial baiano no estado da Bahia. Mas no dia que ele estava esperando Curisco ele não chegou. Foi quando
No dia 28 que aconteceu, 5h15 da manhã, o massacre aqui, que a volante já tinha fechado o cerco e começaram a atirar. Muito obrigado, o Edja, né? Muito obrigado, Edja. Ela que nos acompanhou aqui, né, com muita atenção, nos mostrando ponto a ponto da trilha até a nossa chegada aqui. Um lugar, como vocês podem observar, é muito rochoso, que naquela época, né, existia uma bancada muito grande de areia. Existia. Tinha como eles ficarem à vontade e fazer suas tendas. Tendas não, na verdade na época era conhecido como todas, que era aquela proteção que tinha em cima. Só que como já está com 82 anos, aqui esse córrego ele já saiu com bastante água, já teve várias erosões, por isso que hoje ele está desse jeito. Então é isso aí, parte da história aqui no estado de Sergipe, Poço Redondo, para vocês que acompanham o blog Petrolândia Notícias. E estamos aqui com o Washington, ele que é proprietário do Angicos, essa magnífica propriedade onde abriga os turistas aqui, um bonito lugar na Rota do Cangaço, aqui no estado de Sergipe. E aí, Washington, há quanto tempo você tem essa propriedade aqui na Rota do Cangaço? Bom, a propriedade em si, ela pertence à família desde a época do cangaço. Mas a questão empreendedora, a questão do turismo, ela se deu a partir de 97 com a união de 12 irmãos, que hoje comanda tudo isso. Na questão de passeios de catamarãs, lanchas, trilhas e agências de viagem nós temos em Piranhas, que é o nosso foco Piranhas chegando e trazendo para cá para fazer a verdadeira rota do cangaço, que é aqui no Espaço Ecológico Angicos. E o nosso maior público hoje é pernambucano. No caso, essa pandemia atrapalhou muito a questão do turismo aqui nessa região. Como é que sucedeu aqui no seu comércio? Olha, a pandemia veio para marcar o ano 2020, né, como um ano que todo mundo esperava ser como pai e tal, prosperidade. E então ela chegou aqui e nos deixou 4 meses parado, com um prejuízo de 50, 60 mil reais de estoque de mercadoria, com mais quase 50 funcionários também desempregados. Então para a gente foi triste e lamentável. Lembrando que o Washington, a família dele abrigou no passado também os cangaceiros, não é isso, Washington? Na verdade o Pedro Cândido, que é o cangaceiro, o coiteiro que fez basicamente está na história, ele e o Durval, que são meus tio avô na realidade, que é tio do meu pai, eles foi quem levaram a volante a partir desse porto aqui até a Grota do Angico, quando estava Lampião, em 1938. E lá houve latrocínio, como podemos falar isso, a chacina, certo, da questão do cangaço. E meu tio, né, ficou na história, os dois ficaram na história, não só ele, como também a Guilhermina e Oséias, né, que aliás Cândido, Guilhermina e Cândido, que eram os pais de Durval e de Pedro, que é meu pai, e mesmo Pedro de Cândido também, que é meu pai, do mesmo Pedro, nome de Pedro de Cândido. Então eles ficaram na história e hoje nós cultuamos, ou veja, levamos a história à frente. Estamos com projetos novos de restauração da Casa de Taipa, de onde nós fomos concebidos e moramos lá por vários tempos, junto com o IFAM, junto com o Museu Arqueológico de Sergipe, para nunca deixar essa história cair, que essa história é do Brasil e nós apenas somos o veículo de levar essa história ao Brasil. Washington, aqui também foi um ponto de apoio para a gravação da novela Velho Chico. Houve aquela tragédia toda com o ator principal da novela. Você conheceu todo o elenco, né, da novela? Ah, sim. Eu tenho o destaque do Domingos, realmente gente muito boa. E o destaque maior foi o Rodrigo Santoro,
que aquela pessoa acha que é divina, ele não tem nenhuma frescura, enquanto a pessoa, o que ele é hoje um artista mundial, né, a questão de hollywoodiano, mas ele não transparece nada da questão do que ele é. Todos eles vinham almoçar aqui, e os barcos que faziam o translado com a Globo, também era nosso. Inclusive até no dia que Domingos houve aquela fatalidade, foi nosso barco que pegou o corpo dele. Para vocês que não conhecem essa região, eu aconselho, eu estou aqui pela primeira vez fazendo essa gravação, mas eu aconselho que vocês procurem essa beleza que também tem a Rota do Cangaço, que passa pelo Angicos aqui, a trilha que leva aonde houve o massacre do Angico, também você consegue a partir daqui, não é isso, Washington? A partir daqui são 680 metros, caminhada leve, tá certo? Dificuldade pouca, e vocês vão se integrar com a verdadeira história do cangaço e a Caatinga, que é o Nordeste. O Nordeste é o berço da cultura do Brasil.